noite, Jana. Boa noite, Cássia. Boa noite a todos que estão vindo. Ana Maria, boa noite. Solange, boa noite. Renata, do Canadá, boa noite. Boa noite, Juliana, Tainara, Jaqueline. Tantas pessoas chegando. Sejam todos, sejam todas muito bem-vindos. Oi, Jana, boa noite, querida. Boa noite, Rose, boa noite, querida. Fernanda, boa noite. Yara, como vai? Janine, sejam todos. Kátia, sejam todos, sejam todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui hoje de novo. Boa noite. Mais uma vez, com a proposta de todos nós estudarmos juntos o livro Renovando Atitude de Hamed. Bruna, bem-vinda. Com a proposta de todos nós, Ed, bem-vinda, todos nós aprofundarmos um pouco mais os estudos sobre o Espiritismo, tendo uma ótica, tendo uma visão psicológica, no caso, os estudos da obra de Hamed. Sejam todos, sejam todas bem-vindas. Hoje nós vamos para o capítulo 3. Eu peço perdão, eu estou assim um pouco fora da casinha, desculpem, tá? Oi, Cris do Rio, eu estou um pouco fora da casinha. Geralmente, oi Ju, oi Hugo, boa noite, queridos. Geralmente eu já sou fora da casinha, quem me conhece assim, mas hoje eu acho que eu estou mais do que o normal, nos perdoem, mas logo eu vou estar aqui, tá? Inteiro ou mais ou menos. Mas vamos iniciar então o nosso estudo com uma prece, sempre, sempre, sempre com uma prece. Eu estava me lembrando hoje que desde 2016, se não me engano, no meu WhatsApp, as pessoas às vezes escrevem algumas mensagens, né, embaixo do nome do telefone, eu não sei. E desde 2016 ou 2014 ou 2015, eu não sei, que eu deixei duas passagens ali. 2 Coríntios 9,16 e Gálatas 2,20. E 2 Coríntios 9,16 nos é dito: e se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. E Gálatas 2,20: já não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. E é com essa proposta então, queridos. Queridas, vamos fazer a nossa prece de início dos nossos trabalhos. Mestre Jesus, mais uma quinta-feira, Senhor, e mais uma vez nós nos reunimos contigo, com os teus emissários. Cada uma das pessoas aqui reunidas, tendo ao seu redor seu anjo da guarda, os amigos espirituais e aqueles que vieram juntos para aprender. Nos lembrando, Senhor, conforme Tu mesmo disseste, onde houverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Portanto, tendo a certeza que Tu se faz junto de cada uma dessas pessoas que aqui se encontram, nós rogamos as vossas bênçãos, Senhor. Não somente para que aprendamos e saiamos daqui mais esclarecidos, mais fortalecidos, mas sim, Senhor, que possamos utilizar todos os ensinamentos que aqui receberemos para assim nós nos tornarmos pessoas melhores, para assim nós nos tornarmos instrumentos Teus de paz, de amor, de concórdia, onde quer que estejamos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Pai, as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Mestre Jesus, em nome da equipe espiritual responsável por estes trabalhos, nós damos por iniciado o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Ok, aqui estamos. Na live de domingo ocorreu uma coisa muito... eu não vi que a câmera do celular estava suja. E no domingo... Não, e na segunda, quando eu fui fazer aquele videozinho de 1 minuto que eu tenho tido o costume de enviar, eu vi que eu estava meio embaçado, né? Eu falei, nossa, é a espiritualidade se fazendo presente. Olha só, eu estou praticamente um ser fluídico. Nada, era a câmera suja. Então, desculpem, peço perdão a todos, porque a live de domingo, que foi uma live, eu acho que foi muito importante, ela acabou com a câmera suja e ficou tudo meio embaçado. Mas vamos somente ficar então com conteúdo, ok? E aí eu já vi, eu espero que hoje esteja melhor. Eu não sei se o nosso amigo Henrique está aqui presente, porque eu tentei falar com ele mais cedo pelo WhatsApp, ele não me respondeu. Eu não sei se ele está aqui. Eu acho que não. Oi, Maria. Não sei. Henrique, você está aqui? Dê um oi aí. Não, acho que o Henrique não está aqui conosco. De qualquer forma, queridos, a camiseta da ONG Salve a Si, nós temos usado ela desde a primeira vez que nós começamos a fazer essa live. Como nós dizemos desde o início, o Henrique ele faz um trabalho lindo com dependentes químicos, com os moradores de rua. Mesmo agora, na pandemia, ele tem saído para alimentar as pessoas na rua e ele batalha muito para alimentar os albergados dele na ONG, que ele fez uma construção. Eu não conheço, eu nunca fui lá, nunca estive lá. Me lembro até que no ano passado eu fiquei de ir lá dar uma palestra, acabou que eu não consegui. Nunca participei dos seus trabalhos. Pretendo, assim que terminar, estar lá com o Henrique, Marquinho, com a Pri, com tantas outras pessoas. Enfim, eu já deixei lá eu coloquei um post com os dados bancários. Quem puder ajudar, vamos ajudar, porque é uma ONG e ela precisa da gente para que ela continue a funcionar. Ela não é uma ONG com fins religiosos, é uma ONG simplesmente que tem o propósito de ajudar as pessoas em dependência química. Então, elas tiram essas pessoas da rua, elas ficam morando nesse lugar que o Henrique construiu, e ali elas têm alimentação, têm instrução. Então, vão pessoas de todas as religiões, incluindo espíritas, para conversar com as pessoas. Então, é algo que conheçam, entrem lá no site e conheçam, ok? São 8h07 mais ou menos. Vamos fazer o seguinte, queridos. O capítulo de hoje é curto e eu pretendo então falar provavelmente até 8h30, 8h40 e depois a gente abre para algumas perguntas. Quem tiver perguntas a fazer, nós abrimos, ok? Então, o capítulo 3 do livro Renovando Atitudes. Lembrando que eu peguei o prefácio do livro Renovando Atitudes como se fosse um capítulo, porque a introdução que Hamed dá do estudo é muito importante e valeu uma live inteira. E o capítulo de hoje, então, ser feliz. Ele vai iniciar com um pequeno trecho retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 20, Bem-aventurados os aflitos. Se eu não me engano, é o maior capítulo de todo o Evangelho segundo o Espiritismo. E a seguir, então, ele vai... Oi, Rose! Oi, Rose! Boa noite, querida! E a seguir, então, ele vai falar um pouco sobre a questão da felicidade. Será que ela existe? Será que ela é possível? Vamos ver, então, o que Hamed nos diz. As estradas que nos levam à felicidade fazem parte de um método gradual de crescimento íntimo, cuja prática só pode ser exercitada pausadamente, pois a verdadeira fórmula da felicidade é a realização de um constante trabalho interior. O som está baixo, Rose? Deixa eu ver aqui, eu não entendo muito.
Será que agora o som ficou melhor? Não sei, espero que esteja melhor agora o som, ok? Oi, Janete, boa noite. E aqui então a gente já faz uma parada, né? No final ele faz uma colocação. A verdadeira fórmula da felicidade é a realização de um constante trabalho interior. E aqui a gente já para, né? Constante trabalho interior, ou seja, é você buscar constantemente se esforçar para se tornar uma pessoa melhor. Eu já deixo aqui registrado que eu fiz uma palestra. Um momentinho. Eu aumentei o som errado aqui. Desculpem. Eu fiz uma palestra que a gente está em 2020, é? Estamos em abril. Eu acho que eu fiz uma palestra em janeiro desse ano, que o título era Paz e a Felicidade. E nessa palestra eu vou fazer algumas colocações a respeito de paz e felicidade, que nem sempre paz e felicidade andam de mãos dadas. Paz é você ter a sua consciência tranquila. Felicidade às vezes pode vir junto, às vezes não. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, capítulo 10, versículo 23. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então às vezes nós... Oi, Ana, boa noite, querida. Então às vezes nós queremos fazer algo que vai nos trazer felicidade, ainda que momentânea, pode ser, mas a gente não deve, então a gente não faz. Então a gente fica com a consciência tranquila, fica em paz, mas com aquela vontade de fazer. Então nem sempre paz e felicidade vão dar de mãos dadas. Uma outra questão bem interessante é que Kardec ele vai buscar muito essa questão da felicidade. É muito curioso isso. Mas Jesus não. Interessante, né? Eu não conheço, eu não conheço tanto o Novo Testamento e todos os ensinos patrísticos do século I como eu gostaria, mas não me lembro, não me consta Jesus falando sobre felicidade. Ele vai falar muito sobre paz. Isso ele fala muitas vezes. Nas duas primeiras vezes que ele aparece para os apóstolos, enquanto eles estão escondidos em Jerusalém após a sua morte, as duas vezes, a primeira coisa que ele fala é paz convosco. Às vezes, em algumas traduções, é que a paz esteja convosco, que a paz seja convosco. É errado, porque no hebraico não existe isso. Em hebraico é Shalom Alechem, que é paz convosco, não é seja ou esteja. E eu já vi uma vez pessoas fazendo palestras. Por que ele não falou seja e não esteja? Esteja e não seja. Não, em hebraico não tem isso. Shalom Alechem, paz convosco. Simples assim. Simples assim. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, como Bianca muito bem colocou, está lá no discurso da Deus, Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 27. Então, mas vamos voltar aqui. Aqui ele está falando então que a felicidade é uma busca constante de melhoria pessoal, que é exatamente não só a proposta da Reforma Íntima, mas na verdade a proposta de Jesus é a proposta da Reforma Íntima. Transformem-se, porque o reino de Deus é chegado. Transformação, ou seja, mudança interior. Hamed continua. Ser feliz não é uma questão de eventos, de estarmos sozinhos ou acompanhados pelos outros, porém de uma atitude comportamental em face de tarefas que viemos desempenhar na Terra. Aqui ele está dando um passo além. Hamed, quando ele vai falar sobre isso, ele está fazendo, na verdade, ele está fazendo uma referência ao Livro dos Espíritos, a questão 920, que Kardec vai perguntar sobre a felicidade. E a espiritualidade vai dizer que a felicidade consiste em nós estarmos com a consciência tranquila de estarmos fazendo o nosso melhor. Então, essa é a questão. Eles vão falar sobre felicidade material a posse do necessário. Felicidade moral, estarmos com a consciência tranquila. E Hamed, então, ele está fazendo uma referência àquilo. Apesar de aqui não estar sendo dito, ele está fazendo uma referência àquilo. A felicidade, então, o Hamed está dizendo, eu chamo, então, felicidade de paz de consciência. Você saber que é o seu melhor, né? E como eu disse, nem sempre andam de mãos dadas, né? Vou dar um exemplo clássico. Você, sei lá, talvez isso eu acho que eu até falei na palestra, não lembro. Você se torna diabético, tá legal? E aqui em Brasília tem uma casa que faz um mousse de chocolate que eu amo, que é o Biscoito Mineiro.
E não conheço ninguém, não é merchandising, não é nada. Eu gosto de ir lá. Posso falar que eu gosto? Obrigado. Então é isso. É, e aí você se torna diabético. E aí o médico falou assim, o médico é teu amigo e tal, e falou assim, Jack, então, sabe aquele mousse lá que você come 3 vezes por semana, que você vai lá tomar um café e comer o mousse de chocolate lá naquela loja? Eu falei, sei, ele, não pode mais não. Eu falei assim, oi? Ele falou, não pode mais. Eu, por quê? Porque você é diabético. Então vejam, se a partir de então eu tomo a decisão de não comer mais mousse de chocolate. Aí eu vou lá na loja, peço um café e não como meu mousse de chocolate como talvez eu tivesse costume. Eu estou em paz com a minha consciência, mas não estou feliz naquele momento não, porque para mim seria naquele momento comer um mousse de chocolate, que eu gosto. Então, vamos, se der a gente vai adentrar um pouco mais esse assunto. Hamed continua. Nosso principal objetivo é progredir espiritualmente. Sempre. Eu outro dia eu fiz uma postagem, sei lá quantos séculos atrás, que eu falei assim, que quem vê as minhas palestras, eu costumo dizer que eu falo exatamente sempre as mesmas coisas de uma forma diferente, para ver se a gente aprende e vivencia. E aqui, de novo, o Hamed, como os espíritos, na sua totalidade, vão sempre estar fazendo menção. Qual o objetivo da encarnação? Questão 132, 167 do Livro dos Espíritos. Evolução espiritual. Então, aqui, progredir espiritualmente. E, ao mesmo tempo, tomar consciência de que as circunstâncias felizes ou infelizes de nossa vida são o resultado direto de atitudes, distorcidas ou não, vivenciadas ao longo do nosso caminho. De novo, gente, não tem como eu ter plantado abacaxi e querer agora colher uma rosa. Não vai dar, não vai dar. Eu hoje sou o resultado do meu ontem e eu preciso entender isso. No vídeo de hoje, aquele vídeo de 1 minutinho que eu faço, eu acho que eu falei sobre resignação. E falei, eu acho, né, Mateus 26:39. Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que acima da minha seja feita a tua vontade. Isso, mas... E amanhã eu acho que eu vou dar continuidade no vídeo de 1 minutinho de amanhã. Eu acho que amanhã eu vou dar continuidade a falar sobre resignação. Porque, gente, resignação é isso. É eu olhar para a minha vida e eu falar assim, eu não posso culpar ninguém sobre a minha vida, porque eu sou o único responsável. E é interessante que a gente vai ver que muitas vezes a gente quer colocar a culpa em outros. Aí a gente coloca a culpa na política, no azar, no chefe, na esposa, nos filhos, nos pais, na criação que teve, num trauma de infância. Eu sou o resultado, eu sou o responsável. É importante a gente tomar as rédeas da nossa vida nas nossas mãos, porque então eu estou entendendo. Eu sou responsável. Se eu sou responsável pela minha atual vida, o que eu posso fazer para torná-la melhor? Ou seja, eu pego as rédeas da minha vida na minha mão. Hamed continua. Não obstante, acreditamos que cabe unicamente a nós a responsabilidade pela felicidade dos outros. E agora ele já entra num outro ponto. Acreditamos que cabe unicamente a nós a responsabilidade pela felicidade dos outros. Isso é algo muito, muito, muito complexo. Olvidando a nós mesmos. Como consequência, não administramos, não dirigimos e não conduzimos nossos próprios passos. Tomamos como julgo deveres que não são nossos e assumimos compromissos que pertencem ao livre-arbítrio dos outros. O nosso erro começa quando zelamos e protegemos outras pessoas, deixando de segurar as rédeas de nossas decisões e de nossos caminhos. É sério, eu juro, eu não lembrava disso aqui não. E eu acabei de falar sobre as rédeas. É isso. É exatamente isso aqui. É exatamente isso. Às vezes a gente fica... até para fugir de nós mesmos, a gente fica cuidando da vida dos outros. E aí, cuidando, eu digo num bom sentido, por exemplo, na vida daqueles que nós amamos. Então, como eu já ouvi isso? Ah, porque eu dediquei a minha vida ao meu filho, à minha filha, ao meu esposo. Sério?
Que bom que agora então você é espírita e já entendeu. Não, eu entendi. Eu estou aqui só para ser. No caso dos filhos, eu tenho a responsabilidade pela condução deles, mas a vida é deles. Mas eu preciso cuidar de mim também. Gente, qual é mesmo o maior mandamento? Eu esqueci, alguém sabe? Vamos lá, vamos lá. Mateus capítulo 22, versículo 37 e 40. Amarás a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. Este é o primeiro mandamento. E o segundo que complementa este é: e amarás ao próximo como a ti mesmo. E é isso. Se eu não me amo, se eu não cuido mais de mim mesmo, fica complicado. E aí a gente vai ver o quê? Os filhos saem de casa e o famoso a síndrome do ninho vazio, e muitas mães adentram um processo depressivo grave porque dedicar a vida aos filhos e os filhos vão embora. E aí a gente adentra também a famosa questão da sogra, porque existe esse mito mundial em toda a humanidade, toda a história da humanidade da sogra. Exatamente por causa disso. Muitas vezes as mães equivocadamente têm os filhos como sua posse, principalmente os meninos. E quando chega uma zinha qualquer e quer levar ele, é complicado. Ela não vai tratar como eu trato, ela não vai cuidar como eu cuido. Menos. Menos. É por isso que advém a síndrome do ninho vazio, né? Eu preciso ter a minha individualidade, a minha vida. E sim, vou auxiliar também os filhos, o esposo, seja quem for, mas eu preciso me amar. Ah, mas eu me amo cuidando do outro. Não, você não entendeu o propósito da reencarnação. O propósito da reencarnação não é ajudar os outros. Tá? No caso, não é você se esquecer de você e doar tudo que você tem para os seus filhos, para sua esposa. Não, é você se amar, se cuidar de si mesma, para depois você poder cuidar dos outros. Tá? Se eu não sei nadar, eu não posso auxiliar um náufrago. Então, principalmente a despeito de toda a questão da caridade, você tem que se cuidar. Por exemplo, a pandemia, e agora no início eu falei sobre o trabalho lindo que o Henrique faz, né? Algumas vezes ele faz postagens na rua, levando comida para as pessoas. Ora, se eu faço parte do grupo de risco, eu posso nesse momento fazer isso? Mais ou menos, mas será que é necessário me expor dessa forma agora? Ou agora eu preciso me amar, me cuidar para ter forças para, assim que terminar essa pandemia, eu dar prosseguimento já no trabalho de caridade que eu fazia. Então, sempre é importante. Eu queria tanto entender porque esse trocinho aqui não sobe dos comentários, mas deixa para lá. Então, é importante eu entender que não é ser egocêntrico, tá? É diferente. Não é me colocar como centro do mundo, não, mas é entender que eu tenho a minha vida, eu tenho a minha individualidade e eu preciso também estar comigo e também auxiliar o outro. Muitas pessoas às vezes me dizem, né, que tá num conflito, se eu tenho que estar, eu tenho que estar com a família, mas eu também tenho que estar com na casa espírita fazendo trabalho de caridade. Se eu não sou espírita em casa, eu quero ser no centro. E não foram poucas as histórias que eu já ouvi, não foram poucas, de pessoas que cresceram com seus pais sendo trabalhadores de centros espíritas, pessoas que foram espíritas de infância, fizeram infância, mocidade, juventude, sabe o que fizeram depois? Tchau. Foram embora. Por que será? Será que é porque não tinham em casa o exemplo que os pais davam no centro? Será que era porque em casa os pais não eram os espíritas que eles eram no centro? Eu já vi pessoas falando: hoje é aniversário do meu filhinho, mas tem mediúnica. Ai, Jack, o que eu faço? Eu nem vou falar a idade. Era uma criança. E eu falei assim: sério? Você acha que se você não for na reunião mediúnica, que você já frequentou anos, mas é aniversário do seu filho, você vai ser obsidiada. Os mentores do grupo espiritual vão parar de te ajudar. Não, fulana foi lá para... o filho é mais importante. Gente, menos radicalismo, menos farisaísmo, menos. Fora da caridade não há salvação, né? Onde é mesmo que começa a verdadeira caridade? É em casa.
Não é no centro espírita não, tá? É em casa. Então, vamos nos atentar a esses fatos. Tá legal? Cara, eu falo demais, desculpa. O Jack fala muito, né? E eu não tô nem na metade do estudo. Vamos lá. Construímos castelos no ar. Sonhamos e sonhamos irrealidades. Convertemos em mito a verdade e, por entre ilusões românticas, agora ele já está falando das relações amorosas. Investimos toda a nossa felicidade em relacionamentos cheios de expectativas coloridas, condenando-nos sempre a decepções crônicas. Eu pretendo. O projeto Caminho com Jesus está parado por causa da pandemia, então a gente não está gravando. Eu até tentei gravar em casa, não consegui. Devemos voltar e lá a gente estuda o livro de Joana, Amor e Relacionamentos. Mas que eu estou pensando até em fazer estudo aqui, live, para a gente poder ter essa troca. E aqui ele já entra então no caso dos relacionamentos afetivos. Investimos toda a nossa felicidade em relacionamentos cheios de expectativas coloridas. Complicado, complicado. Eu não vou adentrar aqui o campo da famosa alma gêmea, né? Não é o objeto do nosso estudo, mas às vezes você encontra uma pessoa e é o exterior que te chama. E aí, conforme você vai conhecendo, vários senões vão aparecendo. Mais como ele parece com o Brad Pitt, mais como ela parece com a Angelina Jolie, você fala, ai, mas é tão lindo, é tão linda. Com o tempo ele muda, com o tempo ela muda. Não faz isso não. Não faz isso não. Eu sempre digo isso, você está comprando pacote, tá? Você está comprando tudo. E, por favor, veja a luzinha amarela de atenção, de alerta piscando e a partir daí tome as decisões. Quanto mais eu exijo do outro algo que o outro não tem condições de me dar, mais eu vou me frustrar e vou me decepcionar. Mais eu vou me frustrar e vou me decepcionar. Eu ainda vou fazer um quiz aqui para ver se vocês querem que a gente estude o amor e relacionamentos aqui num outro dia, né? Como se eu não tivesse muita coisa para fazer na minha vida. Mas enfim, Viviane falou uma coisa muito, muito clara: ninguém muda ninguém. O que muda a pessoa é a evolução espiritual, essa conscientização. Mas não adianta eu querer puxar, empurrar, carregar. Se a pessoa não estiver na hora, no momento espiritual, não adianta eu olhar para uma criança espiritual. Ah, mas tem a minha idade. Sim, mas espiritualmente você tem 15 e a outra tem 5. Não adianta que você querer que a criança espiritual de 5 anos se comporte você, como você que já é uma adolescente espiritual de 15. Não vai rolar, tá? Isso não vai dar certo. É simples assim. Ninguém pode nos fazer felizes ou infelizes. Pode ajudar, né? Vamos combinar? Pode ajudar sim. Pode ajudar sim. Você estar com alguém que você ama e que o outro também te ama, então há essa sinergia de emoções. Claro, claro que, puxa vida, quem não quer? Afinal, na verdade, é o amor que preserva a espécie. Hoje em dia, né, a preservação da espécie, no início eram os instintos primitivos sexuais, mas hoje em dia as pessoas se unem não é para procriar, é porque elas se amam. Esperamos que seja por isso, né? Esperamos que seja por isso. Ninguém pode nos fazer felizes ou infelizes. Somente nós mesmos é que regemos o nosso destino. Assim sendo, fracassos ou sucessos são subprodutos de nossas atitudes, construtivas ou destrutivas. A destinação do ser humano é ser feliz, não tenhamos dúvida, pois todos fomos criados para desfrutar da felicidade como efetivo patrimônio e direito natural. No entanto, a gente vai ver essa fala, né? A felicidade não é desse mundo. Por que que não é? Por que que não é? Porque a gente ainda tem um mundo de provas e expiações. Então essa felicidade plena não existe. Existe sim uma felicidade relativa, relativa. Oi, Paulinha, boa noite. Existe uma felicidade relativa. Eu acho que o principal de tudo, o que que é? Eu tá bem comigo. É isso. E se tiver alguém para juntar, para somar, para ter essa sinergia, ah, aí eu acho que fica bom, fica bom, fica bom. A relação,
As coisas nas nossas vidas, elas, em termos de relacionamento, quando é fluido, quando a coisa é redonda, quando a coisa flui, quando é natural, quando é gostoso, puxa, já é um bom caminho, já é um bom caminho. O problema é que às vezes, por diversas questões, também não é objeto do nosso estudo hoje, a gente quer se arvorar em salvador, em protetor, em cuidador. E aí a gente passa o resto da vida carregando aquele pobre coitado, aquela pobre coitada, ou puxando, ou empurrando, achando que tem que salvar o outro, porque ele sem mim, ela sem mim não é nada. Não. A pessoa que acha isso, eu sou a razão da vida dele e dela. Sem mim, ele não vai viver, ela não vai viver. Dá para parar de se colocar como Deus? Pode ser? Dá para ser? Se puder, é bom. Sofrimento, sim. Quem nunca passou por uma decepção amorosa? Bem-vindos ao planeta Terra. Já pegou sua carteirinha? É isso aí, tá certo? E é simples assim. Faz parte. Vamos continuar. O ser psicológico está fadado a uma realização de plena alegria, mas por enquanto a completa satisfação é de poucos, ou seja, somente daqueles que já descobriram que não é necessário compreender como os outros percebem a vida, mas sim como nós a percebemos. E é isso, gente. Eu tenho que entender que o outro está no melhor dele. E quanto menos exigir do outro algo que ele não tenha para me dar, menos eu vou me frustrar, menos eu vou me decepcionar. Esse ano, eu até fiz uma postagem aí no Insta, né? Eu coloquei as botas, né? Foto de botas, eu falei se eu ia fazer a peregrinação ou não esse ano, ou se ia para Israel, outras opções. Eu estava pretendendo fazer em setembro. E hoje eu estava me perguntando sobre isso. Eu estava me lembrando das minhas outras duas peregrinações a Santiago de Compostela. Falando sobre paz. Eu tenho, acho, umas 3 ou 4 palestras falando sobre paz. Uma delas é o Caminho da Paz, que eu falo sobre Santiago de Compostela. E eu fiquei me perguntando por que eu queria ir. Porque, no meu caso, que eu faço solitário, sem ficar conversando com ninguém, sem ficar batendo papo, eu não vou para fazer turismo nem para fazer amizade, eu vou numa busca espiritual. Nem sempre é tão fácil. Eu fiquei me perguntando por que eu queria. Porque às vezes é bom a gente estar com a gente mesmo, só com a gente, sabe? Nós fazemos descobertas incríveis. Não com isso querendo dizer que a gente nasceu para ser sozinho. Não, nós não nascemos para sermos sozinhos ou solitários. Mas, sem dúvida alguma, de vez em quando é bom. E você tem que estar bem contigo. Se você estiver bem contigo, muito bom. Se você, se você for uma ótima companhia para você mesmo, partiu. Tá ótimo. Nossa, quanta coisa. Gente, como eu queria ver, como eu queria ler o que as pessoas falam aí, mas não dá, né? Mas sim como nós a percebemos, conscientizando-nos de que cada criatura tem uma maneira única de ser feliz. Por exemplo, para mim, mousse de chocolate. Se fosse meio amargo, então, nossa. Quindim, bomba de chocolate, folhado de creme. Gente, isso é tudo de Jesus. Isso veio tudo lá do nosso lar, viu? Todos esses doces assim gostosos. É brincadeira, tá? Mas enfim, são pequenos, breves momentos de felicidade. Uma vez, uma parte aqui. Eu estava numa cidade chamada Oviedo. Eu fui observar e tentar estudar um pouco um dos 3 sudários de Jesus. Existem 3 sudários. O de Turim, o de Manopelo, o de Oviedo. Eu estava lá na cidade de Oviedo. E aí eu fui numa doceria, sei lá o nome daquele lugar, e tinha mil folhas. Sério, era desse tamanho, mil folhas. A altura dele era disso, não dava para morder. Pense uma criança feliz. Pense um ser feliz. Pense uma lambança que eu fiz. Nossa, estava muito bom. Tanto que fazem 4 anos. E até hoje eu não esqueço daquele folhado. Bom, aquele momento foi muito feliz. Então, para mim pode ser isso. Para outra pessoa pode ser o quê? Sei lá. Outra coisa. A maior felicidade, eu acho que é. A paz, ela está dentro da gente, é uma conquista da alma. Felicidade. Muitos pequenos, breves momentos ou longos momentos de felicidade.
Para sentir as primeiras ondas do gosto de viver, basta sentir que cada ser humano tem um ponto de vista que é válido, conforme sua idade espiritual. Entendeu? De novo, cada um de nós está no momento espiritual. E não adianta, não adianta, não adianta. Eu fico às vezes mexendo aqui. Não adianta, às vezes, o que é bom para mim, o meu ponto de vista, o que é certo, o que é verdade, pode não ser para o próximo. Eu tenho que respeitar, eu tenho que entender que é o momento dele, exatamente o que ele fala aqui, ó, conforme sua idade espiritual. E é simples assim. Que tal a gente aceitar o outro? Gente, essa é uma das formas de sermos felizes, sem dúvida. Eu já vou passar para perguntas, tá? Só vou ler mais um pouquinho. Para ser feliz, basta entender que a felicidade dos outros é também a nossa felicidade, porque todos somos filhos de Deus, estamos todos sob a proteção divina e formamos um único rebanho, do qual, conforme as afirmações evangélicas, nenhuma ovelha se perderá. Aí, Lucas capítulo 15, versículos 4 a 7, a parábola da ovelha perdida. Evangelho segundo João, capítulo 10, versículos 11 a 16. Eu sou um bom pastor, nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. Inclusive, essa é uma outra colocação que eu já falei, eu acho, na outra live dos dogmas, que as pessoas falam que Jesus é o Cordeiro de Deus. Como ele podia ser o Cordeiro se ele está falando que ele é o pastor? Eu sou o bom pastor. Quantas pessoas já não viram a foto de Jesus na figura de um pastor, por exemplo, e tendo uma ovelha no colo? Eu sou o bom pastor. Jesus fala que ele é esse bom pastor. É sempre fácil demais culparmos um cônjuge, um amigo ou uma situação, como eu falei há pouco, pela insatisfação de nossa alma, porque pensamos que, se os outros se comportassem de acordo com nossos planos e objetivos, tudo seria invariavelmente perfeito. Esquecemos, porém, que o controle absoluto sobre as criaturas não nos é vantajoso e nem mesmo possível. A felicidade dispensa rótulos, e nosso mundo seria mais repleto de momentos agradáveis se olhássemos as pessoas sem limitações preconceituosas. Semana passada falamos sobre alguns preconceitos, né? Se a nossa forma de pensar ocorresse de modo independente e se avaliássemos cada indivíduo como uma pessoa singular e distinta. Queridos, são 8h36. Eu vou dar uma breve parada aqui. Oi, Pri, boa noite, querida. E se alguém quiser formular alguma pergunta, faz agora. Ainda restam 2 parágrafos do nosso estudo, mas talvez alguém tenha alguma coisa que queira perguntar, que esteja aí na mente e que a gente possa responder. Vamos ver se agora alguém vai escrever alguma coisa ou não. E aí a gente fala. Tem um monte de coraçãozinho aqui. Gente, alguém me falou que coraçãozinho trava a live. Whatever, não sei se é verdade ou não, mas enfim, né? Alguém tem alguma pergunta? Não, só tem coraçõezinhos subindo aqui. Perguntas, perguntas, perguntas. Não? Dou-lhe uma, perguntas, dou-lhe 2, alguma pergunta? Então vou ler mais um pouquinho e vou ver se surge alguma coisa. Oi, Vanessa, só queria desejar boa noite a todos. Socorro. Peraí, Socorro fez uma pergunta. Meu espírito não acompanha minha idade cronológica. Me sinto retardada? Como assim? E Amara, é Amara que está escrito aqui, eu não enxergo direito, desculpe. Amara, é o livro Renovando Atitudes, de Hamed. Estamos no capítulo 3, falando sobre ser feliz. Socorro, nunca não, mas geralmente a nossa idade biológica e a cronológica são 2 coisas separadas, né? Nossa idade biológica e cronológica. Nossa idade biológica, cronológica e a idade espiritual são separadas, são questões separadas, tá certo? Então, como não julgar o outro? Boa, Rodrigo. Então é simples assim, a gente tem que entender como não julgar o outro. Entendendo que se eu olho para o outro e eu vejo que ele é ruim, seja lá o que for, o ontem eu posso ter sido igual. Não julgue para não ser julgado. A gente falou isso na semana passada, se eu não me engano. Viviane, como encontrar pessoas com idade espiritual próxima à nossa?
Vivi, esse mundo que nós nos encontramos é um mundo de encontros e desencontros. E às vezes a gente acha, mas elas não se acham. É complicado, é muito complexo, né? Eu acho que a gente tem que sempre tomar muito cuidado e buscar. O problema é que as pessoas elas se aproximam uma das outras em relações por três motivos: amor, carência e sexo. Tá certo? Amor, carência e sexo. E às vezes a gente está carente, então a gente quer. Primeiro traste que aparece quando você está carente, ai, serve! Ou sexo, né? Tá lá na balada, todos os amigos, seus amigos estão com alguém, você tá ali e de repente aparece, não tem aquele ditado, não tem tu, vai tu mesmo. Eu acho que a gente precisa se amar. Eu acho que a gente precisa se valorizar e entender de que, como Jung dizia, a mente mente. Então a nossa mente ela nos engana muito. Então eu preciso entender se o que está me atraindo na pessoa é só a aparência externa ou se é o conjunto. Se é o conjunto, que bom. É uma série de fatores. Então, às vezes, a gente se aproxima da outra. Nós somos seres. O ser humano, ele, infelizmente, né? O Rossando tem uma palestra que ele fala uma coisa muito engraçada. Você é carente, compra um ursinho de pelúcia e resolve o seu problema, pelo amor de Deus. A gente sabe que não é assim. O ser humano, ele precisa de contato. Então, às vezes, a gente sente falta, sim, de um abraço, de estar com alguém, de mão dada, de um beijo. Muitas vezes de sexo, sim, o ser humano. Vamos parar com essa hipocrisia de santidade no mundo de provas e expiações, tá legal? Então, o ser humano ele tem necessidade desse contato. A gente ainda não está na esfera. Desculpe, eu sou um ser ignorante, extremamente inferior e sou humano. E a maioria das pessoas, adivinha só, é igual a mim, humano, né? Então, às vezes a gente se aproxima da forma errada. Então, eu acho que depois de um tempo, a gente começa a estar mais seletivo. E entendendo que às vezes aquele ditado antes só do que mal acompanhado é válido, mas nem sempre não é mal acompanhado. Às vezes, antes só do que aquela pessoa que não é exatamente o que eu quero. E eu acho que a gente deve estar com alguém que seja exatamente o que a gente espera pra gente. Porque senão a vida às vezes ela já é difícil de ser vivida. E se eu vou estar com alguém que não está tendo essa sinergia, eu estou arriscando a tornar a minha vida ainda mais difícil. Lembrando que no livro Nosso Lar, lembrando que esse livro é da primeira metade do século passado, faz muito tempo, mas a mãe de Lises vai nos dizer que a maioria das uniões na Terra são uniões de provas, não uniões pelo amor verdadeiro. Né? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se é uma pergunta. Jack, à medida que adquirimos conhecimento, somos desafiados no aprendizado e muitas vezes fracassamos. Como lidar com isso? Sem dúvida. Nossa, quanta coisa depois disso. Sem dúvida. Se esforçando para acertar. É isso. Não é ficar com chicote, eu errei de novo, errei de novo. Não, você está se esforçando. Você está fazendo o seu melhor. Deita a cabeça no travesseiro e vai dormir. Não é perfeição, eu sempre falo isso, não é perfeição, pessoal. É esforço na melhoria pessoal. Vamos ver aqui. Como não julgar? Acredito que cada dia que nos conhecemos melhor, conhecemos o que temos a melhorar, daí passamos a não julgar tanto. Como já que diz cuidar mais da vida, assim acabamos não julgando. Gente, é a famosa campanha pela vida. Cada um cuida da sua. Que tal? Cada um cuidar da sua. O problema, sabe o que é? É que a gente sabe certinho como o outro deve se conduzir. A gente tem a solução para o problema do outro, a gente sabe tudo. E a gente não fica tomando conta da nossa própria. Autoconhecimento, queridos. A chave é o autoconhecimento. Vamos ver aqui, a Juliana. Importante também aprender com o outro e estar aberto a se melhorar, porque normalmente culpamos o outro. Acolhendo a felicidade do outro, sem dúvida, as dificuldades dos relacionamentos não faz parte do nosso planejamento quando reencarnamos? Muitas vezes faz sim. É por isso que a gente vai ver que
Por isso que a mãe de Lise vai falar lá no livro Nosso Lar que a maioria dos relacionamentos são de provas ou de expiações. Às vezes eu vou receber como esposo, como esposa, aquele que eu fiz mal outrora, no passado, ou como filho, alguém que eu fiz mal. Então, é um relacionamento de resgate. Mas isso não quer dizer que, então eu estou com meu marido, tanto vale para homem quanto mulher, e eu descobri que ele não vale nada, que ela não vale nada, mas ele é meu resgate. Me disseram lá na casa espírita que eu tenho que ficar com ele porque ele é minha prova. Dá para ser menos? Dá para ser? Como é que você sabe? Como é que você sabe que aquela pessoa que te faz tanto mal, você está ali para. Por acaso você é tipo, então entendi, você é um espírito evoluído, né? Não é isso? Você é um espírito extremamente evoluído, superior, está ali para socorrer aos desgarrados das sombras, que estão nas sombras. Olha, gente, vamos supor, tá? Um relacionamento. E uma pessoa, então, ela está nessa graduação espiritual e a outra está aqui, tá certo? Enquanto essa está conseguindo se manter aqui e buscar, e na medida do possível, trazer essa aqui mais para cima, tá dando certo. Agora, se essa pessoa está aqui e ela está afundando, está na hora de você rever seus conceitos sobre relacionamento. Porque vamos ver uma coisa? Vamos supor que seja uma relação de resgate. Já pensou que nesse tal desse resgate que você imaginou, que te disseram, você pode estar angariando ainda mais débitos? Porque se eu estou aqui, o outro está aqui, mas em vez de eu fazer com que o outro suba, o outro faz com que eu desça, desculpa, você está angariando mais débitos. Qual é a parte que você não está entendendo? Se você adoece, e muitas pessoas, adoecem devido aos relacionamentos doentios em que se encontra, e não é o nosso foco aqui do nosso estudo hoje, se você está adoecendo, é sério que você não entendeu que tem alguma coisa errada? Então aí você já está querendo ser um mártir. E você acha que você precisa sofrer, ser punido por algo. Menos de novo, tá, gente? Isso é muito sério, tá? Tem alguns vídeos sobre amor e relacionamento que eu já fiz. Vão lá depois. Então tem lá no canal da Comunhão Espírita. Bom, bota lá. Sei lá, bota. Eu não sei o que você bota. Pensando bem, eu não sei quais são os títulos que tem. Mas se você for. Eu abri um canal no YouTube, então se você for lá no canal do YouTube Jack Darsa, tem um dos títulos Jack Darsa Amor e Relacionamentos. Eu acho que tem 4, 5, 6, 7 vídeos. Acho que são 7 vídeos de estudos de amor e sexualidade. Amor e sexualidade de Joana de Ângeles. E ali então naqueles 7 vídeos a gente aprofunda mais. Tá certo? Vamos continuar com o remédio. Nossa, tanto comentário. Como eu queria estar lendo aqui o que vocês estão falando. Mas ou eu faço uma coisa ou outra. Calma, Davi. Menina, eu encontrei muitos débitos então. Porque, olha, teve um bando de macho que aturei. Bom, ok, não vamos... Né? Fábio, estou na faixa vibracional diferente e não consigo trazer um conselho. Estou perdendo a paciência. Desculpe, estou sendo sincera. Pois é. É isso que a gente tem que. Eu vou ler depois. Eu não consigo ler depois, porque depois eu acabo não tendo tempo. Geralmente o que está acontecendo? Quando eu termino a live, eu vou trabalhar, eu me deito. A espiritualidade. Eu não mexo mais no celular quando termino a live. Geralmente não termino, eu só como alguma coisa rapidamente e já vou me deitar. Tem acontecido muito isso. Gente, cada relação é uma relação. E aí, aqui não dá para a gente adentrar os traumas também que faz com que as pessoas queiram sofrer, né? Enfim, vamos terminar aqui esse estudo. Nossa felicidade baseia-se numa adaptação satisfatória à nossa vida social, familiar, psíquica e espiritual, bem como em uma capacidade de ajustamento às diversas situações vivenciais. Felicidade não é simplesmente a realização de todos os nossos desejos, mas sim a noção de que podemos nos satisfazer com nossas reais possibilidades. Face a todas essas conjunturas e a outras tantas que não se fizeram objeto de nossas presentes reflexões,
Ele deixa isso muito claro porque é um campo muito vasto. Consideramos que o trabalho interior que produz felicidade não é simplesmente meta de uma curta etapa, mas um longo processo que levará muitas existências através da eternidade nas muitas moradas da casa do Pai, que é como inicia, na verdade, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai, fazendo referência ao Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 2. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. É uma fala de Jesus. Mais uma vez, Ellen, você ganhou na Loteria do Amor. Que bom, Ellen, ficamos felizes por você. Eu não sei, Ellen deve ter escrito alguma coisa aqui. Eu estou em paz. Quem me conhece sabe disso. Mesmo em momentos difíceis, eu estou em paz. Eu sou feliz? Não, mas eu tenho momentos de felicidade. Eu acho que é isso. Eu acho que é como eu falei, Jesus falava muito em paz, ele não falava em felicidade. Paz. E Kardec vai colocar então que paz é estar com a consciência tranquila, a espiritualidade de fazer o seu melhor. Eu estou com a minha consciência tranquila de fazer o meu melhor, mas não quer dizer que a minha vida seja exatamente como eu gostaria que ela fosse. Entenderam o conceito? Eu acho que é basicamente isso. Então eu tenho paz, muita. Mas é claro que tem coisas porque eu não sou feliz por várias questões. Já fui, já tive momentos lindos de felicidade. Atualmente eu já tive paz e fui feliz. Atualmente somente estou em paz, mas não quer dizer que eu seja infeliz. Não. O que eu quero dizer é que eu talvez pudesse ser mais feliz. Eu acho que talvez seja isso. Talvez seja isso. Eu dou um valor imenso, imenso a tudo que eu tenho. Eu sou extremamente grato à minha vida. Extremamente grato à minha vida. Eu descobri o Cristo e desde que eu descobri Jesus, eu me apaixonei por Jesus, pelos ensinos do Cristo. E a partir de então, essa paz eu fui construindo dentro de mim mesmo. E a paz é como eu falo, a paz, ela independe se você tem dinheiro ou não, se você tem saúde ou não, se você tem a relação afetiva ou não. Entende? Paz. Essa eu tenho. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Essa aqui eu tenho. Então, é simples assim. Se eu fosse me basear nessa colocação, que a paz é você estar com consciência tranquila, então eu sou feliz, mas só que não. Por exemplo, quando eu como mousse de chocolate, que bom que eu não sou diabético, eu fico bem feliz naquela hora. É só uma brincadeira, claro, mas existem momentos que eu lembro da minha existência em que eu fui muito feliz. Ou por um mousse de chocolate, ou por um folheado lá em Oviedo, na Espanha distante, ou por estar com alguém que me completasse, que houvesse uma sinergia. Entendem? Eu acho que é por aí. De qualquer forma, eu acho que o principal é a gente estar a cada dia. Resposta da questão 919, item A de O Livro dos Espíritos, sem dúvida a questão mais famosa de O Livro dos Espíritos. Se hoje é dia 30 de abril, quinta-feira, se hoje você puder terminar seu dia fazendo um balanço de toda a sua vida, como Santo Agostinho nos responde, né, a 919A, e você vê que hoje o seu dia valeu a pena de ser vivido, que você fez a sua parte, pronto. Aí eu acho que aí você pode se referir a Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Hoje, eu já falei isso no final de várias palestras, eu falo de novo, vai que um dia a gente aprende. Hoje, ao menos hoje, 30 de abril de 2020, hoje, ao menos hoje,
eu terminei minha tarefa. Eu combati o bom combate, eu guardei a fé. De novo, é a questão da gente terminar o dia falando assim, poxa, hoje foi um dia que valeu a pena ser vivido. Hoje eu fiz a minha parte. Então eu estou feliz porque, quem sabe, eu cumpri o meu compromisso comigo mesmo de ser uma pessoa melhor, de me esforçar para ser uma pessoa melhor, para estar com Jesus. A paz do Cristo, então, ela passa a residir dentro de mim. E eu acho que é por aí. Queridos, falta somente 5 minutos para nós terminarmos. E é interessante que eu sempre termino, parece que eu estou terminando no meio da prece, a live termina, né? Então, vamos ver se a gente termina antes. Eu estou então com essa proposta, tá certo? Estou buscando isso, de ou fazer um culto do Evangelho no lar, uma vez por semana com vocês, fazer uma outra live, ou fazer o estudo de amor e sexualidade em uma live, e não gravando somente o Caminhando com Jesus, porque afinal no Caminhando com Jesus a gente estuda 4 livros. Boa Nova, Prazeres da Alma, Dores da Alma e Amor e Sexualidade. Então talvez fazer o amor e sexualidade aqui toda semana para a gente ter essa troca. Eu acho muito boa essa. Eu acho essa troca uma coisa muito legal. Então eu não sei ainda se é só um se, é só um talvez, porque eu tenho outras questões dentro do movimento espírita, né? Mas talvez exista essa proposta dentro da minha alma de fazer um culto do Evangelho no lar, terça-feira, provavelmente, ou fazer o estudo do Amor e Sexualidade de Joana, porque, como eu sempre falo, quanto melhor eu me relacionar com o outro, melhor eu tenho condições de fazer esse mundo um lugar melhor, né? Vamos fazer a nossa prece. Queridos, gratidão, 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 gratidão. Gratidão imensa a todos por estar aqui conosco. E muitas pessoas estão falando aqui para fazer o culto do Evangelho, né? Eu penso em fazer o Evangelho, vamos ver. Evangelho, né? Tá, vamos ver se a gente faz. Então, vamos fazer a nossa prece. Eu vou dar uma palestra na próxima segunda, mas eu vou depois aqui colocar, tá bom? Gratidão a todos. Façamos. Jesus, só nos resta te agradecer, Senhor, por essa oportunidade ímpar de cada um de nós nesse momento estarmos sentindo a tua paz. A paz da consciência tranquila, Mestre. A paz de estarmos fazendo a nossa parte. A paz de estarmos nos esforçando para sermos melhores. E agora te rogamos, Mestre Jesus, socorre-nos em nossas imensas fragilidades. Fortalece-nos, Senhor, para que tenhamos a força necessária para vencermos a nós mesmos e assim nos aproximarmos mais de Ti, sentirmos mais a Tua paz e, como consequência, levarmos a Tua paz a todos que nos cercam, em Teu nome. E em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Mestre Jesus, em nome da espiritualidade maior que tenho certeza se faz presente em cada um desses lares que estão aqui conosco, nós damos por encerrado o estudo da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja. Queridos, que a paz que existe em mim possa, nesse momento, estar presente na vida de cada um de vocês. Esse é o meu desejo maior. Se eu aqui estou exatamente com essa proposta. Gratidão imensa a todos. Muita paz a todos.